vida de estudante, todos nós temos conflitos e temos bons momentos. Passamos pela universidade e guardamos a lembrança daqueles professores que mais nos impressionaram. Mas também é difícil a gente esquecer daqueles professores que não nos agradaram, que não conseguiram, sob o nosso modo de ver, executar bem a sua atividade docente. A jornalista Lara Aguiar nos dá um depoimento memorialístico relembrando o período em que foi estudante de jornalismo, homenageando os professores que a impressionaram pelos saberes e pelo modo como conduziram a transmissão do conhecimento e as práticas com os estudantes, mas também anotando e registrando situações que foram desconfortáveis e desagradáveis, muitas vezes porque o professor não foi capaz de conduzir bem a sua tarefa. Vamos ouvi-la. No primeiro e segundo período, você quase não vê comunicação, você só vê disciplinas de âmbito geral, que são comuns a todos os cursos. Que eu gostava muito, inclusive, né? Eu adorava. Ah, meu Deus, eu fazia festa, aula de filosofia, aula de sociologia, tirando metodologia, as outras IAs eram ótimas. Mas aí eu tinha dúvida, eu ficava, meu Deus do céu, e se chegar numa hora que eu olho assim, não é esse curso, mas é quando chegou no terceiro período, que começou com teorias da comunicação, e começou a parte prática também, eu comecei a entrar no mundo do jornalismo, da comunicação, eu comecei a me interessar, e fui feliz. O coordenador do curso, Alan Barreto, na época era o coordenador, né? A professora Beatriz Colucci, que é hoje da UFS, ela era da área de fotografia, ela chegou a ser coordenadora também. A professora Esther Mambrim, vamos lá, professor Santana, que é da área de letras, mas é impressionante, ele dá aula em várias disciplinas de imprensa. Vamos lá, Luiz de Matos, que era de comunicação comparada e literatura, jornalismo e literatura, ele era mais da área de letras. Esse Luiz, ele chegou a dar aula como professor, tipo professor convidado, né, na UFS, professor substituto. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum que tenha me chamado a atenção. É porque tinha muita disciplina aleatória, que era aquele professor assim, que vai lá dar aquela aula de marketing e depois some, ele nunca mais vai ser seu professor, é só aquela disciplina e tchau, né? E teve professores do mal também, né, que eu preferia não ter nunca ter sido aluna dessas criaturas, porque eu acho que essas criaturas nunca deveriam ter entrado no meio acadêmico. Telejornalismo 1 e 2. Todo mundo sabe, quem estudou com ele sabe. Dava notas por questão de... Ele chegou a fazer uma coisa muito feia uma vez, muito feia. Era assim, a minha turma teve que ser dividida na metade, e não foi a gente que quis, porque disciplinas assim como radiojornalismo, telejornalismo, são estúdios que cabem poucas pessoas. Então, dividiu a turma para ficar em horários diferentes. Aí, uma certa vez, eu tinha telejornalismo no primeiro horário e radiojornalismo no segundo. E a outra metade da turma estava fazendo o contrário disso, com o professor de rádio, e depois teria aula no segundo horário. E aí a gente estava no primeiro horário com ele, e ele falou bem assim, eu preciso ir embora mais cedo hoje, eu não posso ficar para o segundo horário para dar aula para outra turma, e eu queria uma coisa de vocês, que vocês convencessem
os alunos, né, os seus colegas, a saírem da aula de rádio jornalismo. Ele fez essa coisa horrível. Ele falou assim: se vocês convencerem os seus colegas de largarem a aula de radiojornalismo, que era do colega dele, inclusive amigo dele, né, para eles virem para cá, para eu poder não dar aula no segundo horário, eu eu dou uns pontos, eu não me lembro quantos pontos, será 4, 5, ele ia dar uma pontuação para a gente que conseguisse isso. E quem não fosse atrás, mas que ficasse calado. Nossa, ainda bem que a gente se rebelou. A gente não aceitou isso. Não, que absurdo é esse? Deixa os nossos colegas lá assistindo a aula. Eles não têm que abandonar um outro professor, não, porque você vai sair mais cedo. E nem a gente tem que colocar os nossos colegas. Ou seja, era para a gente inventar alguma mentira para os colegas, porque eles não iam ganhar nada com isso. Nada. A gente ia enganar eles para eles virem para beneficiar um professor que está fazendo uma coisa errada. Eu passei por várias situações com ele, e se quiser eu te dou outros exemplos de coisas muito erradas que ele fez. A outra foi o seguinte, ele passou um trabalho para a turma, e a turma se dividiu em grupos, cada grupo 5 pessoas, e no meu grupo as pessoas não queriam fazer nada, e eu também não confiava muito no potencial delas, e então eu acabei falando assim, vamos fazer o seguinte, né, já que vocês estão com dificuldade, e eu também estava vendo que eles não iam entregar, e eu ia me lascar. Então eu falei assim, eu faço toda a parte escrita, tudo, eu faço tudo, vocês não precisam fazer nada. E uns dias antes eu entrego para vocês a parte de cada um, para vocês pelo menos estudarem um pouco para falar lá na hora. E isso eu não ia deixar de falar, não, eu ia ter que falar também, porque metade da pontuação era 5 para o trabalho escrito e 5 para a apresentação. Então, eu ia ter que me apresentar do mesmo jeito. Mas, por não confiar nos colegas que estavam comigo no grupo, eu resolvi fazer sozinha. E eles concordaram. Eu fiz o trabalho todo sozinha, foi muito trabalhoso, por sinal, e entreguei a parte deles. Chegou lá na hora, ficamos os 5 lá na frente para falar, e eu percebi que nem tinham lido o que eu mandei tão destrinchado para cada um. Então, começaram a se embananar bastante na apresentação, e aí eu comecei a ficar nervosa com essa situação, de ver eles lá totalmente desesperados, e eu também ficando. Né? Mas o que acontece? Toda vez que algum aluno acabava meio que faltando alguma palavra, alguma coisa, eu queria complementar só com alguma palavra. Eu não sei se ele percebeu alguma coisa, mas, assim, eu acho que a pessoa que menos deveria ser prejudicada era eu. E não quem estava como de vagabundagem, sem estudar, sem nem apresentar direito. Aí ele falava o tempo todo, Lara, não pode falar, não é sua vez. Tá bom, beleza, não vou falar mais. E fiquei quieta, eu acho que isso aconteceu 2 vezes. Eu não fui nem interferir no colega, eu fui falar uma palavra a mais para tentar ajudar. Mas ele não deixou. E quando chegou na minha vez, ele não me deixou falar. Ele falou assim, não precisa não. Também já está no horário de terminar a aula, vamos todo mundo embora. Tipo assim, eu não falei nada. A minha parte não foi dita. E aí eu fiquei, que nota que eu vou tirar? Porque a minha nota da apresentação vai ser o quê? Dito e feito. Quando chegou o dia de entregar as notas, o trabalho escrito foi 5, ou seja, a nota máxima. Os meus colegas que apresentaram falando um monte de bobagem tiraram 4, e eu fiquei com 2,5. De que eu não sei, porque eu não falei. Eu não tive minha chance. Nossa Senhora. Mas o ódio me consumiu nesse dia. E eu peguei essa nota, fui direto para a coordenação e fui falar um monte lá com o coordenador.
E o coordenador, Alan Barreto, me deu super atenção. Ele sempre me respeitou muito, ele sempre deu muita atenção ao que eu falava. Ele pegou um gravador e disse, por favor, fale tudo que você está... Eu preciso de provas para poder agir e punir esse professor. E aí eu falei. E ele disse que ia tomar providências e tal, mas ainda não tinha chegado a hora, porque no ano seguinte ele foi meu professor de telejornalismo. E aí teve mais coisas erradas, né? Todo mundo, ou seja, a ouvidoria já estava cansada de tantas reclamações sobre ele, porque não era só comigo, era com todo mundo que ele fazia, ele tinha os escolhidos, né? Se você quer ter o escolhido, seja inteligente também. Não precisa você fazer assim, dizer na cara das pessoas, eu escolho você e você não. Você vai se ferrar comigo. Que já viu, né? E teve outra questão também, que eu também fui para a ouvidoria reclamar, que foi quando ele deu ele passou um outro trabalho, isso já em telejornalismo. Ele falou assim, que cada aluno tinha que produzir uma matéria, produzir uma telereportagem. Então, você tinha que usar o material da UNIT, a câmera, microfone, e você tinha que se apresentar, né, corretamente, e chamar o câmera, mas para tudo isso você tinha que marcar com a administração do CCS, né, do Complexo de Comunicação Social. Você chega lá, e ele falou, vocês marcam aqui com a administração, e eles vão liberar um dia para vocês, para o carro, o cinegrafista, e vocês chegam aí com a pauta que vocês querem, com a matéria que vocês querem. E era livre, pauta livre. E aí, eu falei para ele qual era que eu queria, qual era o dia, o horário, ele disse que tudo bem. Aí ele falou, aí ele foi comigo e marcou para a gente tudo certinho. Eu fiquei muito aborrecida, porque no dia eu tive que faltar ao estágio, o meu estágio era muito enjoado mesmo, né? Eu tive que faltar, porque era durante o dia, não podia ser em horário de aula, era durante o dia que você tinha que fazer essa reportagem na rua. Então, eu saí do estágio, fui para lá de terninho, tive que arrumar um terno, né? Estudante, estagiário, sei lá, tem dinheiro para nada. Aí lá vou eu, arrumei um terno de salto, fiz todo... Cheguei lá, disse, não, desmarcou, ele não falou com você, não. Aí eu, não. Como assim? Aí reclamei com ele, mandei para a ouvidoria, reclamei com o Alan Barreto também. Inclusive, eu cheguei a ver sendo demitido de lá, né? Que foi quando eu já estava no 8º período, ele foi, finalmente, depois de muitas denúncias de muitos alunos, ele foi demitido da UNIT. Porque juntou muita coisa de muitos anos. Então, assim, professor que me marcou negativamente. E não aprendi nada, porque ele não ensinava nada. Perdido, foi disciplina perdida. Telejornalismo, para mim, foi muito perdido. Ain't nobody stop